Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu estou muito feliz que você clicou nesse vídeo, então ouça com atenção, fique até o final, pegue os detalhes, porque eu tenho uma palavra para compartilhar com você. Antes de compartilhar, eu quero dizer o seguinte para você. Tudo que eu falar, tudo que eu compartilhar com você, são sementes. E se essa semente cair numa boa terra, ela vai produzir. Talvez, nesse exato momento, o seu coração esteja aberto para receber o que eu vou falar. Talvez não, talvez você pare na metade, pare no começo. Agora, se você ficar até o final, se você ouvir o que eu tenho a dizer, eu acredito que existe uma palavra de direcionamento para a sua vida. Eu acredito que nós iremos nos conectar de alguma forma, porque aquilo que queima no meu coração procura corações que queimam da mesma forma. Mas isso não pode ficar só entre nós, só entre você que está ouvindo e entre a minha pessoa que está falando. Por isso eu quero te incentivar a clicar nesse aviãozinho e compartilhar com pelo menos 5 pessoas. Eu acredito no poder da multiplicação. Eu sei que muitas vezes é chato falar, mas a plataforma funciona dessa forma. Quando você compartilha, ela distribui mais. Quando você comenta, ela distribui mais. Dito isso, eu quero dizer algo para você que vai introduzir o que eu vou falar essa noite, ou se você estiver assistindo de dia. Nesse momento, existe uma palavra de direcionamento para a sua vida. É necessário que você se posicione para a mudança. O que é estar posicionado para a mudança? Imagina que você pratica um esporte e nesse esporte você está em grupo, por exemplo, futebol. A pessoa que vai jogar na frente, o atacante, ele precisa estar posicionado para que a bola chegue nele e ele possa fazer o gol. Não é assim? Posicionamento está em tudo. Todas as coisas se posicionam para viver a transformação. Uma lagarta, ela se posiciona naquele casulo para passar pelo processo e se transformar. Posicionamento é o que você e eu precisamos para viver a mudança. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero te incentivar nesse exato momento a abrir o seu coração, a me permitir ser um instrutor na sua vida. Eu já faço o que eu faço há pelo menos uma década, aconselhando pessoas, tanto elas individuais, ou grupos, ou casais. Não importa, a base é sempre a mesma, trabalhar de dentro para fora. Sempre procurar dentro de você, dentro de quem ouve aquilo que eu falo, a essência. Porque você e eu temos uma origem. Você e eu temos um ponto de partida. Nós não chegamos aqui do nada. Nós não caímos de paraquedas na terra, sem propósito, sem sentido. Não, eu parto do princípio que existe um Criador e esse Criador permitiu que eu viesse a esse mundo, que você viesse a esse mundo. E baseado nessa verdade, nesse ponto de partida, e se você concorda comigo, a gente já consegue caminhar mais um passo junto. Porque você e eu temos uma origem, porque você e eu temos um fundamento, um ponto de partida, essa conversa aqui tem total sentido. Porque esse Criador, esse Deus, esse Todo-Poderoso, chamou você e eu para cumprir um propósito. Não tem como você fugir da verdade. A verdade é, você nasceu por algo. Existem pessoas ao seu lado hoje. Eu ouso dizer que existem pelo menos 5 pessoas que você influencia. É só contar à sua volta os mais próximos, talvez esteja já na sua casa, 5 pessoas. Então um ser humano influencia no mínimo 5 pessoas. Eu já consigo enxergar um propósito nisso. Talvez nessa fase da sua vida, nesse exato momento, você esteja desestimulado, cansado, abatido, triste. Talvez agora você tenha desistido de algo. Talvez nesse exato momento você nem tenha mais esperança, nem tenha mais fé. Mas eu gravei essa mensagem, estou gravando essa mensagem agora para você ouvir o que eu estou dizendo e se reconectar com a sua origem, se reconectar com aquele que te chamou. Porque a Bíblia diz que quem prometeu é fiel e justo para cumprir. Talvez nesse exato momento você esteja carregando um peso nos seus ombros, sabe? Você esteja cansada, você esteja desesperançada. Você esteja talvez procurando no Instagram, no Facebook, no YouTube, respostas para aquilo que só Deus pode te responder.
É claro que num momento como esse, uma palavra como essa pode ser sim resposta para a sua vida. E eu espero que seja, eu espero que de fato seja uma resposta para você nesse exato momento. Eu espero que de fato seja uma palavra como semente que vai entrar no seu coração e vai produzir um fruto. Essa palavra produzir é o que talvez você precise fazer. Produzir. Não estar ocupado. Não estar ocupada, mas produzir. E o que eu quero falar hoje sobre posicionamento começa aqui. Se você se conectar com a origem, se você colocar a sua mente, o seu coração no ponto de partida que é o Criador, todas as coisas vão se desenrolar a partir dele. Quando nós saímos da base, saímos do ponto de partida, saímos da origem e começamos a caminhar em busca daquilo que nós achamos, do nosso achômetro, quando nós nos distanciamos da fonte, começamos a sentir o efeito. Imagine que você está subindo uma montanha. Lá em cima, o ar, ele é rarefeito, ele é transformado. Porque a sua estrutura pulmonar não está preparada para aquilo, o seu nariz não está preparado para aquilo. Então, se distanciar da origem faz com que você sofra as consequências. Talvez esse cansaço, essa tristeza, essa ansiedade, essa apatia, essa depressão, essa falta de ânimo, essa autossabotagem, qualquer palavra que você queira usar, eu parto do princípio que nós estamos nos distanciando da fonte. Entenda, ou se entenda com atenção. Se distanciar da fonte não diz respeito a uma religião, não diz respeito a um lugar, diz respeito a uma pessoa, diz respeito a um ser todo-poderoso. A primeira coisa para você se posicionar para a mudança, que é o tema do que eu estou falando, é se reconectar na fonte. É se aprofundar na fonte. É dedicar o maior tempo possível em volta dessa fonte, andando em círculo nela. Porque muitas vezes você e eu andamos em círculo fora dela. Isso traz angústia, isso traz tristeza, não traz resultados. Mas eu estou te incentivando a, primeiro, voltar à fonte, voltar à base, voltar ao ponto de partida, voltar ao Criador, circundar ele, dar volta nele, estar com ele em comunhão. Entende o que eu estou falando? Se faz algum sentido, você pode comentar para eu entender o que você está entendendo. Porque eu estou dizendo coisas que vão se conectar na medida que eu continuar falando. E você precisa ter paciência, porque nada na vida é rápido. Dicas a gente pode dar escrevendo uma frase, fazendo um post. Mas quando você dedica um tempo maior, como esse que eu estou dedicando agora, é necessário paciência. Nenhuma boa comida é preparada rápida. Toda boa comida, é só você observar a culinária. Boas comidas são preparadas com tempo, paciência, dedicação e amor. Essa mensagem, ela tem um alvo, ela tem um destino, é o teu coração. Eu sei que hoje você busca resultados. Hoje você busca respostas, hoje você busca saídas, hoje você busca métodos, hoje você busca maneiras de sair de uma situação X, Y ou Z. Pode ser num relacionamento, pode ser no trabalho, pode ser financeira, pode ser na saúde. Todos nós estamos buscando resultados. Mas para você chegar no resultado X, Y, Z, você precisa se reconectar com a fonte. É deste lugar que você será provido e provida do que você precisa para chegar nesse resultado. Para chegar no alto da montanha e não sentir a pressão, não sentir o ar transformado. Respirar nesse lugar. Existe um lugar de descanso. Quanto mais você sobe no mundo natural, mais cansado e cansada você fica. Mas quanto mais você sobe no mundo do espírito, reconectada com a verdade, quanto mais você sobe, mais paz, mais tranquilidade, mais visão você tem. Você entende o que eu estou falando até aqui? Eu estou viajando ou existe de fato uma palavra? Ou existe de fato um alimento queimando no meu coração? Eu só disse uma coisa até agora. Tudo aquilo que você almeja, que está no topo da montanha, precisa ser buscado no pé da montanha.
precisa ser buscado na base da montanha, no lugar onde é chamado de jardim, no lugar onde é chamado de repouso, no lugar onde é chamado de descanso. Entende o que eu estou falando? É um lugar secreto, é um lugar onde o que te criou, aquele que te fez, aquele que te conhece, aquele que sonda o teu coração, esse eu estou falando, o Criador, o Pai da eternidade. Nesse lugar, aquele que sabe de todas as coisas, te dá base, te dá sustentação, te dá o nutriente, te dá a capacidade para que você possa subir novos voos, para que você possa trilhar novos caminhos, para que você possa crescer em todas as áreas da sua vida. E só um detalhe, existem 12 áreas na sua vida. Então, se você não tiver uma base na origem, se você não tiver dedicação e profundidade na base, subir vai ser uma tormenta. Imagine a cena, uma pessoa subindo uma montanha sem as ferramentas, subindo uma montanha sem a preparação, subindo uma montanha sem as roupas adequadas, sem a alimentação adequada, entende? É catastrófico, a pessoa vai subir e na mesma velocidade que ela subir, ela vai descer. É por isso que muitas vezes você e eu entramos em coisas que Deus não mandou. Fazemos coisas que Deus não direcionou. E o que acontece? Nós subimos e descemos como um gráfico. Como um gráfico sobe, como um gráfico desce. Está errado. Primeiro nós temos que descer ao lugar da base. Primeiro nós temos que estar no lugar de origem. Primeiro nós temos que nos reconectar com a fonte. E é nessa fonte, é nesse lugar, nessa origem, que eu vou receber aquilo que eu preciso para poder ser, para poder fazer, para poder ter tudo aquilo que Deus diz que eu posso ser, ter e fazer. Sabe essa sensação de incapacidade, de baixa autoestima? Essa sensação de impotência é resultado do distanciamento da fonte. Talvez você tenha subido achando que estava com Ele, achando que estava fazendo a vontade dEle. Eu poderia te dar aqui dezenas de bases de escritura ou de ciência secular, mas eu vou dizer isso para você. Certa vez um homem chamado Sansão, e você pode pesquisar a história. Tá calor aqui, mas vamos lá. Esse homem chamado Sansão, ele por várias vezes fugiu dos inimigos, eu estou resumindo a história, porque o poder que Deus tinha dado para ele estava em seu cabelo, ok? O Espírito de Deus estava sobre Sansão e o voto dele era para não cortar o cabelo. Em resumo, ele fugia dos inimigos e dizia, mais uma vez eu fugirei. Certa vez, já cortado o seu cabelo por Dalila, quando Sansão tentou fugir, quando Sansão achou que a força estava com ele, não estava mais. Ele já tinha perdido a conexão com a fonte, a conexão com o propósito. Então, quando ele usou aquela força que ele estava acostumado a usar, quando ele usou aquela força que ele estava acostumado, quando ele foi com ímpeto de fazer algo diferente, achando que tudo ia dar certo, achando que como antes todas as coisas funcionariam, não havia mais a força, não havia mais a potência. O cabelo de Sansão havia sido cortado. Quando você corta a promessa, quando você corta a fonte, quando você corta a origem, você começa então a não operar no nível que Deus tem para você. Você opera abaixo do nível que Deus tem para você. Você é tudo aquilo que Ele diz que você é. Você pode tudo o que Ele diz que você pode. Você tem tudo o que você diz que Ele tem. Aliás, você tem tudo aquilo que Ele diz que você pode ter. Porém, se você se desconecta da base, se você tira a tomada do interruptor, se você arranca, não passa energia, não passa força. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é uma aula introdutória para algo muito mais profundo. Porque no começo eu disse, é necessário se posicionar para o tempo de mudança. Se você é do tipo de pessoa como eu que anota as coisas, se você costuma escrever, essa é uma boa hora para você escrever. Chegou o tempo de você se posicionar para a mudança. Danilo, como eu me posiciono para viver o extraordinário? Como eu me posiciono para viver o tempo novo? Voltando para a origem.
Ah, mas eu já estou na origem. Se aprofunde nela. Ah, mas eu já estou me aprofundando, existem águas mais fundas. Eu estou convidando pessoas, e não são todas, a mergulhar mais fundo, a conhecer com mais profundidade. Eu sei que não é para todos essa mensagem, é por isso que talvez eu tenha protelado tanto. Talvez eu tenha protelado tanto para fazer algo como esse, para criar algo assim, para falar assim. Quem me conhece sabe, muitas vezes eu demoro para gravar, demoro para fazer, prefiro falar presencialmente, mas estamos numa era digital. Então no meu coração queima essa mensagem. E se você é uma só pessoa, eu aprendi que um é maior do que zero. Você que está ouvindo, eu quero dizer algo para você. Reposicionamento é a palavra. É necessário se reposicionar, é necessário se posicionar para que você viva a mudança que você tanto espera. É necessário que você esteja preparada para receber o novo. É necessário que você esteja preparado para receber a transformação, esteja no casulo. E talvez esse tempo de casulo, talvez esse tempo de processo, esse tempo de espera é doloroso, é triste, é angustiante, mas lembre-se, tudo aquilo que respeita o processo, tudo aquilo que espera conectado na fonte, porque a lagarta está na fonte. A lagarta sabe de certa forma que ela precisa estar ali. E por isso, quando ela passa o processo, ela vive a transformação. Ela chega no topo da montanha. Ela conquista aquilo que é tão esperado. E detalhe, o detalhe é mais interessante. Quando nós chegamos no lugar que a gente tanto idealizou por anos, a gente percebe que existem montanhas ainda mais altas, que existem lugares ainda mais estratosféricos. E detalhe, você vai ter que voltar de novo e se conectar com a fonte. Só que a mágica e o poder está aqui agora nessa fala. Quando você vai para um novo nível, você desce na conexão, você desce na origem, só que numa velocidade que o relógio não explica. Existe o tempo Cronos e o tempo Kairos, e aqui é um outro tempo que eu preciso ter com você. Mas sem muitos detalhes, se você saiu da conexão, se você saiu da fonte, se você se aprofundou, entendeu o que eu falei, se posicionou para a mudança, Deus te coloca num novo nível, no topo da montanha, seja ela qual for, ok? Só que aí você descobre que existem montanhas mais altas e você precisa de mais tempo em profundidade. Só que daqui para cá, o relógio não conta. Você faz assim, ó. Você vive de forma atemporal. Viver de forma atemporal é não sentir os efeitos do tempo. Eu te explico. Quando você faz alguma coisa que você gosta muito, pensa na coisa que você gosta muito de fazer. Quando você está fazendo essa coisa, seja ela qual for, cronologicamente, você não percebe o tempo. Você não sente fome, não sente vontade de ir no banheiro, a sua fisiologia ela é paralisada, entende? A atemporalidade, uma palavra bonita e nova, né, para nós, a temporalidade, ela tira o efeito fisiológico. Então, quando você subiu de nível para o próximo nível, você não sente mais esse movimento. Você se reconecta com a fonte, pega os nutrientes necessários na origem, naquele que te criou, e ele te lança mais alto. É por isso que a Bíblia diz que nós voamos como águias. E aí eu poderia falar muitas coisas ainda, mas só para você entender, a águia, ela voa numa altitude muito acima do normal. Ela tem uma capacidade de voar numa altitude muito acima do normal. E é por isso que a Bíblia usa como comparação. É por isso que o texto sagrado, que é o nosso pão da vida, diz: ei, você que está ouvindo até agora, parabéns. Se reconecta com a fonte, com a origem. Se posicione para a mudança na origem. Não em métodos, não em formas, na origem. Se aprofundando em quem você é na base. E ele vai te colocar num novo nível. E ele vai te colocar em um outro nível. E daqui para cá,
atemporalidade. Sabe aquela coisa que você está tentando fazer há 1 ano? E eu vou finalizar com isso. Aquilo que você e eu tentamos fazer em 1 ano, na atemporalidade acontece em 1 mês, 2 meses. Esse é o efeito de viver na velocidade de Deus. Talvez tenha ficado muita informação, talvez não. Mas, se você ouviu até aqui e ficou com alguma dúvida, recapitule, assista de novo. Não esquece de compartilhar com mais pessoas. E se faz sentido esse tipo de palavra, esse tipo de mensagem, você deixa um comentário. Você me chama no direct. Porque eu estou buscando essa base, essa origem. Eu estou aqui, repetidamente, circulando o lugar da origem, procurando profundidade, procurando o que é precioso, não o que é passageiro. Porque eu quero subir de nível. Eu estou subindo os degraus. E se você tem o mesmo desejo, é só você continuar ouvindo. É só você deixar o comentário para eu saber que esse tipo de conteúdo alcança pelo menos uma pessoa. 1 é maior do que 0. Um forte abraço. Espero ter chegado no seu coração de alguma forma. E eu sempre digo, né? Tá no meu livro, diga sim a um tempo novo e extraordinário. E o tema dessa conversa é: se posicione para viver o tempo de mudança. Se posicione para a mudança. E sobre posicionamento existem outras coisas que eu posso estar falando com você em outras aulas como essa. Fica com Deus, um forte abraço, tchau.